Hoje a gente vai falar sobre adaptações. Na nossa vida, às vezes está tudo andando de uma certa forma, mas no meio do caminho você tem que se adaptar. E aí, como é que você faz? Como são essas adaptações? Como é que eu vou conseguir me adaptar? E por que que é tão importante a gente conseguir se adaptar ao que acontece na vida? E vamos bem de vida real, porque eu estou num momento de muitas adaptações e eu vou contar tudo para vocês com técnicas para que você saia desse vídeo um pouquinho melhor do que você entrou. E se você não me conhece, eu sou a Raquel Zendron. Eu sou especialista em reconstrução emocional feminina e aqui a gente fala sobre várias coisas do dia a dia, sobre como sermos pessoas melhores, trabalharmos a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, para a gente conseguir alcançar os nossos sonhos e viver a vida que a gente merece viver. Acho que muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vida da melhor forma por coisas pequenas, por não saber como olhar para a vida. E é mudando esse olhar, nos conectando mais com a nossa espiritualidade, com as coisas boas, com as coisas que realmente importam, que a gente consegue ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Então é isso que a gente faz aqui juntas. E eu acredito muito que quanto mais a gente se unir para passar esse tipo de informação, para nós sermos pessoas melhores, umas apoiando as outras, mais a gente vai conseguir formar uma corrente aí de coisas boas e levar o bem e a humanidade para as outras pessoas. Mas então vamos começar o nosso tema de hoje. E já quero te convidar, se você gosta desse tema, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que a sua inscrição é muito importante para a gente perpetuar e para você saber exatamente o que vai acontecer, quais são os novos vídeos. Para a gente começar o tema de hoje, eu quero falar para vocês que existe um estudo da psicologia positiva que ele mostra que pessoas que se adaptam melhor às mudanças são pessoas mais realizadas e mais felizes. E quando eu li esse estudo, nada disso tinha acontecido comigo. Hoje eu sou tetraplégica há 6 anos e eu pensei assim, caramba, eu estava numa situação muito difícil da minha vida. Falei, caramba, então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso me adaptar. Mas como que eu vou me adaptar a coisas tão complexas que acontecem? E eu não sabia o que fazer para me adaptar, mas eu sabia qual era o caminho, aprender a me adaptar. Talvez hoje você também não saiba como se adaptar às mudanças da sua vida. Talvez hoje você se pergunte, poxa, aconteceu tanta coisa que eu não me imaginava, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Mas hoje eu vou dar para vocês 3 dicas de como se adaptar melhor às coisas que a gente não prevê, tá ok? A primeira coisa para nossa adaptação é muito importante a gente saber o que a gente controla e o que a gente não controla. O que eu mais vejo de erro nas minhas alunas, nas pessoas que eu converso, é porque a gente não consegue se adaptar por estar tentando controlar algo que não está no seu controle. Vamos lá. A gente controla o passado que já aconteceu com você? Não. Mas muitas vezes a gente volta naquele passado e tenta achar alguma solução ou algum culpado para aquilo. E quando a gente volta no nosso passado para achar soluções ou culpados, a gente acaba se tornando vítima do que aconteceu. Então, ao invés de você achar que você pode se adaptar, você fica se vitimizando pelo que aconteceu e pelo que você não fez. Vamos lá dar um exemplo. Pode ser que você ache que se você tivesse feito alguma coisa diferente no seu passado, a sua vida não estaria assim. No meu caso, por exemplo, eu fiquei tetraplégica depois de uma cirurgia de hérnia de disco. Se eu ficar pensando que se eu não tivesse feito essa cirurgia, eu não estaria tetraplégica, eu vou estar colocando uma condição do meu presente no meu passado, algo que eu não posso mudar, achando que eu estaria bem e adaptada caso as coisas não tivessem acontecido comigo. E aí o que acontece? Eu perco o controle da situação e eu viro vítima da situação. E aí eu vou ficar, poxa,
minha vida não é boa, porque isso aconteceu, e se eu não tivesse feito a cirurgia, e se nada disso tivesse acontecido, eu estaria em outro patamar, e aí eu vou virar vítima e eu não vou conseguir me adaptar, tá? Outra coisa que acontece é que se você olha para o que você pode controlar, e o que você pode controlar não é o que aconteceu com você, não são as pessoas que estão ao seu redor. A única coisa que você pode controlar é como você enxerga a situação da sua vida. E aí, quando você entende que você só pode controlar a forma como você vai lidar com isso, você vira protagonista. E aí você começa a poder ter escolhas e a poder não ser vítima do que te aconteceu. Tendo essas escolhas, você vai tomar decisões melhores, porque agora está na sua mão. Vou te dar um exemplo. Poxa, eu não posso controlar o que aconteceu comigo. Fiquei tetraplégica, mas e aí? O que eu posso fazer com isso? Eu posso aproveitar o meu tempo para estudar. Eu posso aprender com as coisas que me aconteceram. Eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir do que aconteceu. Eu posso fazer tantas coisas. Eu posso entender que talvez a minha vida era para passar por isso mesmo. E tá tudo bem. E agora, apesar disso ou com isso, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu me considero uma pessoa muito melhor depois da cadeira de rodas. Sem romantizar, tá? Eu não queria que isso tivesse acontecido de forma alguma. Se eu pudesse escolher, é óbvio que eu não queria estar na cadeira de rodas. Queria estar vivendo a vida que eu tinha planejado. Mas a vida não é assim. A gente não vai viver a vida que a gente planejou. A gente vai viver a vida que a gente tem que viver. E essa é a vida que eu tenho que viver. Então, ao invés de você se vitimizar, se torne protagonista da sua vida. Comece a ver a sua vida a partir do que você pode fazer com o que está te acontecendo. Você está numa situação ruim? Ok. Você está se separando e não gostaria? Ok. O que você pode fazer agora? Você está num trabalho que você não gostaria? Ok. O que você pode fazer agora? Você está vivendo uma dificuldade financeira? Ok. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer diferente agora? Tudo que a gente está vivendo são momentos e oportunidades da gente crescer, mas depende da forma como a gente enxerga isso. A segunda dica para você se adaptar é você entender que o que você acredita e quem você é por dentro, os seus valores, o seu propósito de vida, ele vai acontecer independente de como você está vivendo. Meu marido, depois que eu fiquei tetraplégica, ele falou para mim: Raquel, você sempre quis ajudar as pessoas. Olha aí sua grande oportunidade. E foi aí que eu vim para cá e para o Instagram e falo com várias pessoas justamente sobre o que eu acredito. Eu não teria essa oportunidade se isso não tivesse acontecido. Mas eu sempre quis ajudar as pessoas. Você entende que antes eu já tinha feito trabalho voluntário na África, eu gostava muito de fazer algumas missões, eu gostava muito de ajudar crianças, indo lá brincando, colocando a mão na massa. E hoje eu não consigo fazer isso, mas eu consigo ajudar as pessoas, que é o que eu mais gosto, que é o que mais me importa. Então o meu propósito ele continua sendo aplicado. Eu achava antes que eu ia conseguir aplicar isso na minha profissão como bancária. Eu sempre gostava de ouvir as pessoas, de ajudar no que eu pudesse. Mas ok, eu não posso fazer isso na minha profissão anterior. Mas eu posso fazer isso na minha profissão atual. E aí, o que importa realmente para você? O que você tem por dentro? Porque não importa o trabalho que você está fazendo, você consegue aplicar isso. É só você tentar enxergar como você pode fazer a diferença. Não importa se a sua família é perfeita ou não, afinal, ninguém é perfeito, tá, gente? Ninguém. A gente vive num mundo que às vezes as aparências elas enganam porque as pessoas tentam mostrar uma vida perfeita, que isso não acontece. Às vezes você olha para você e pensa: poxa, tá todo mundo vivendo uma vida perfeita e a minha não é. Mas na verdade mesmo, não tá todo mundo vivendo uma vida perfeita. A gente vê no Instagram, a gente vê nas redes sociais uma vida perfeita que não existe. Então, é você entender que na sua vida imperfeita você pode fazer o que você acredita. É você ser coerente com quem você é.
E quando a gente é coerente com quem a gente entende que a gente pode ser coerente independente da situação que a gente está vivendo. E aí isso fica mais fácil, porque, número um, você entende que você não pode controlar algumas coisas. A única coisa que você tem controle é sobre como você reage com o que te aconteceu. Você não pode controlar o que te acontece e você também não pode controlar a opinião dos outros ou quem está do seu lado. Então, sabendo disso, a gente já tem um primeiro ponto a seguir. E número dois, a gente entende que quando a gente sabe quem a gente é e quando a gente tem um propósito dentro da gente, também não interessa onde você tá, para você aplicar esse propósito. Não interessa se você tá aposentado, não interessa se você tá trabalhando na casa de alguém e você pode fazer diferença para aquelas pessoas, não interessa se você tá trabalhando numa indústria ou se você é um vendedor de alguma coisa, você sempre pode fazer o que realmente faz seu coração bater mais forte, o que realmente te importa, sabe? E sabendo disso, fica mais fácil se adaptar, porque a gente se adapta a coisas que não afetam a nossa essência. A nossa essência, ela sempre vai ser a mesma. E o importante é a gente se conhecer para poder realmente ser coerente com quem a gente é. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube sobre autoconhecimento, autoconfiança e autoestima, que é a tríade do amor próprio, que eu te aconselho a assistir, que vai ser muito legal nessa formação aí de você entender quem você é, quais são suas características positivas, o que realmente faz seu coração bater mais forte. Então assiste esse vídeo, tá? E já queria pedir para vocês, se vocês gostam desse conteúdo, se tá gerando reflexões, já curte aqui o vídeo. Isso ajuda muito a gente levar o vídeo para mais pessoas e também faz um comentário aí do que você gostou, que é assim que o YouTube entende que esse vídeo está sendo legal e que ele vai ser mostrado para outras pessoas. E o terceiro ponto que eu quero falar para você, o terceiro e último ponto dessa nossa conversa de hoje sobre adaptação, é saber levar o medo no banco de trás do carro. O que é isso, Raquel? Eu já vou explicar para vocês. Então, gente, a gente sempre vai ter medo das mudanças. Isso é uma coisa normal. O medo, ele é uma forma de nos proteger mesmo, de nos proteger de alguma coisa que pode nos machucar, que pode doer, etc. E ele foi usado durante muito tempo como uma coisa positiva. O ruim é que a gente tem um medo exacerbado das coisas e às vezes esse medo ele nos paralisa. Então a gente tem que entender o medo como um sinal de alerta, mas a gente não pode deixar que ele nos paralise. Mas ok, o que é essa história de levar ele no banco de trás do carro? Eu um dia ouvi uma professora minha contando essa história de um livro e eu achei muito interessante. E muitas vezes a gente quer que na nossa vida o medo não exista, né? A gente quer não ter medo das coisas e a gente fica pensando, poxa, eu tenho que eliminar o meu medo para eu poder fazer o que eu quero. Só que na verdade, esse não é o caminho certo. O caminho certo é você sempre levar o seu medo junto com você no carro, na sua viagem da vida. Só que você que vai estar dirigindo. O medo não vai estar no banco do passageiro. O medo vai estar no banco de trás. E esse medo, ele talvez algumas vezes ele vai falar com você, ele vai falar, para, não faz isso, mas é você que está no volante. É você que está no controle. Então, leva o medo na sua vida, na viagem da sua vida, na trajetória, no caminho que você vai percorrer. Mas não deixa ele ficar no banco do passageiro, para ele poder interferir necessariamente diretamente na sua direção, mas deixa ele ficar no banco de trás. E quando ele falar alguma coisa, você pode até ouvir, mas aí você lembra, quem está no controle sou eu. E aos poucos o medo vai ficar lá, junto com você, na sua viagem da vida, mas sem controlar o que você vai fazer. O medo é importante, ele vai fazer parte, ele vai estar com a gente o tempo todo, mas ele não pode estar no controle. Então,
Então lembre-se que as mudanças elas causam certo desconforto mesmo. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, é difícil a gente pensar que vai fazer uma coisa que a gente não está acostumado. Nosso próprio cérebro, ele está acostumado a funcionar de um jeito. E de repente a gente fala, não, não é assim que você vai viver, é de outra forma. É confuso, mas a gente ir mesmo com medo, a gente agir levando o medo no nosso banco de trás, faz com que a gente faça coisas extraordinárias na vida. Uma dica que eu tenho para você, que tem muito medo das coisas, é que seu cérebro talvez ele já esteja ativando a sua amígdala, que é responsável por todas as reações do medo, de uma forma um pouco exacerbada e talvez até de uma forma automática, mesmo quando não precisa. É muito importante a gente mostrar para o nosso cérebro que a gente consegue fazer coisas mesmo com medo. Então eu amo a ideia de desafios, de você se propor desafios. Vai tomar um banho gelado de manhã, vai para o seu trabalho por um outro caminho, salta de paraquedas, não precisa ser isso, mas faz uma coisa que você gostaria de fazer, que te dá medo, mas que você consegue lidar com esse medo. E aos poucos você vai aumentando essa dificuldade. Por quê? Porque aí a gente vai mostrar pra gente mesmo que a gente é capaz e que o medo não tá no controle. Eu usei muito essa parte de desafios na minha vida. E eu usei com paraquedismo, mas não é o que você precisa fazer. Você pode fazer com outras coisas, com qualquer outra coisa. Eu queria muito saltar de paraquedas e fazer o curso para saltar sozinha. Eu estava num momento muito difícil da minha vida, com muita coisa no trabalho. Mas eu falei, eu vou fazer mesmo assim. E eu fui, fiz o curso e saltei. E quando eu saltei a primeira vez, eu falei, meu Deus, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer outra coisa. Então, o que eu mostrei para mim mesma? Que eu consigo lidar com o meu medo, que eu posso ir com medo mesmo e fazer algo que é importante para mim. E o que você hoje pode fazer mesmo com medo? Pode ser uma coisa simples. Será que você pode mudar alguma coisa na sua vida? Será que você pode escolher um pequeno desafio para você e que possa te fazer mostrar para você mesmo que você pode fazer as coisas mesmo com medo? Se você quiser me contar aqui nos comentários que desafio que você escolheu e como foi, eu vou ficar muito feliz. E aproveita e curte esse vídeo se você não curtiu ainda. Então, essas são as 3 dicas que eu tenho para você sobre adaptações e o quanto elas são importantes na nossa vida, né? Então, número 1, a gente não tá no controle de tudo. A única coisa que a gente pode controlar, na verdade, é como a gente reage ao que acontece com a gente. Número 2, você pode lidar e viver a sua essência, independente da sua situação. As circunstâncias não definem quem você é. E número 3, a gente tem que ir com medo mesmo. A gente tem que mostrar pra gente que as mudanças, elas são positivas e elas são oportunidades da gente crescer. Espero que esse vídeo tenha sido muito legal para você, que você goste aqui desse canal. E se quiser me dar sugestão de outros temas que vocês querem ouvir, é só falar aqui embaixo. Eu amo conversar com vocês, para mim é realizar o meu propósito de vida. Então te agradeço por estar aqui comigo enquanto eu realizo o meu propósito, que é ajudar cada vez mais pessoas. E se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de enviar para um amigo que você acha que vai gostar e de seguir o canal, ativar as notificações para a gente estar sempre juntas. Um beijo enorme, até na próxima terça. Foi um prazer estar aqui conversando mais um pouquinho sobre as coisas boas da vida com você. Beijos!